Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Olá, bem-vindo ao canal Citações da Bíblia. Hoje vamos explorar um tema profundo e transformador. Por que o jejum atrai Deus? E quais são os erros que você nunca deve cometer enquanto jejua? Muitas pessoas têm dúvidas sobre como jejuar corretamente e como essa prática pode impactar sua vida espiritual. Neste vídeo, vamos descobrir o significado espiritual do jejum na Bíblia, identificar erros comuns e aprender como o jejum pode intensificar a oração e fortalecer nossa comunicação com Deus. Fique conosco até o final para entender como o jejum pode ser uma ferramenta poderosa de libertação espiritual e como concluí-lo de forma saudável. Vamos começar. O significado espiritual do jejum na Bíblia. O jejum é uma prática espiritual profundamente enraizada na Bíblia e recomendada por Jesus. No Antigo Testamento, vemos exemplos de jejum em momentos de arrependimento, busca de orientação divina e preparação para grandes eventos. Em Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, Deus chama o povo ao arrependimento através do jejum. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. No Novo Testamento, Jesus ensina sobre o jejum em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esses versículos mostram que o jejum é uma prática de humildade e devoção a Deus, não um ato para impressionar os outros. O jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele e buscando sua orientação e presença. Também é uma maneira de intensificar nossas orações e nos aproximar mais de Deus. Mas quais são os erros comuns que devemos evitar durante o jejum? Vamos descobrir isso no próximo capítulo. Erros comuns durante o jejum. Embora o jejum seja uma prática espiritual poderosa, é importante evitar certos erros que podem comprometer sua eficácia. Um dos erros mais comuns é jejuar para impressionar os outros. Jesus nos adverte contra isso em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18, onde ele nos ensina a jejuar em segredo, buscando a aprovação de Deus e não dos homens. Outro erro comum é substituir alimentos por outras formas de prazer ou distração. Por exemplo, algumas pessoas podem jejuar de comida, mas passar o tempo assistindo TV ou navegando na internet. O propósito do jejum é nos afastarmos das distrações e nos concentrarmos em Deus, não apenas mudar a forma de entretenimento. Jejuar sem oração também é um erro. O jejum deve ser acompanhado de oração fervorosa, buscando a presença de Deus e sua orientação. Sem oração, o jejum se torna apenas uma dieta, sem o poder espiritual que ele pode proporcionar. Além disso, jejuar com a motivação errada pode ser prejudicial. O jejum não deve ser usado como uma forma de forçar a mão de Deus ou obter algo dele. Em vez disso, deve ser um ato de submissão e fé, reconhecendo a soberania de Deus e buscando sua vontade. Agora que entendemos os erros comuns,
como o jejum pode intensificar nossa oração, vamos explorar isso no próximo capítulo. O poder do jejum na intensificação da oração. O jejum tem o poder de intensificar nossas orações e fortalecer nossa comunicação com Deus. Quando jejuamos, estamos nos afastando das necessidades físicas e nos concentrando nas necessidades espirituais. Isso nos ajuda a nos aproximar mais de Deus e a ouvir sua voz com mais clareza. Em Marcos, capítulo 9, versículo 29, Jesus diz: "Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum." Aqui, Jesus está ensinando que algumas batalhas espirituais só podem ser vencidas através da combinação de oração e jejum. O jejum nos ajuda a nos concentrar em Deus e a buscar sua intervenção em nossas vidas. Além disso, o jejum nos ajuda a nos humilhar diante de Deus e a reconhecer nossa dependência dele. Em Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 9, Deus fala sobre o verdadeiro jejum. "Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? Quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui." Esses versículos mostram que o jejum verdadeiro envolve não apenas a abstinência de alimentos, mas também ações de justiça e compaixão. Quando jejuamos com um coração puro e buscamos a Deus de todo o coração, Ele responde às nossas orações e nos abençoa. Mas o jejum também requer humildade. Vamos entender a importância da humildade no jejum no próximo capítulo. A importância da humildade no jejum. A humildade é um aspecto essencial do jejum. Quando jejuamos, estamos nos humilhando diante de Deus, reconhecendo nossa fraqueza e nossa total dependência dele. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus promete: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." O jejum é uma forma de nos humilharmos diante de Deus, mostrando nossa disposição de nos afastarmos do pecado e buscar sua presença. Em Esdras, capítulo 8, versículo 21, Esdras proclama um jejum para humilhar-se diante de Deus e buscar sua orientação. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. A humildade no jejum também envolve reconhecer que não podemos manipular Deus ou forçá-lo a fazer nossa vontade. Em vez disso, jejuamos para alinhar nossos corações com a vontade de Deus e buscar sua orientação e ajuda. Em Lucas, capítulo 18, versículos 10 e 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, destacando a importância da humildade na oração e no jejum. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: "Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo." O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador."
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Agora que entendemos a importância da humildade, como podemos evitar a pressão sobre Deus durante o jejum? Vamos descobrir no próximo capítulo, Evitando a Pressão sobre Deus. Jejuar não deve ser usado como uma forma de forçar a mão de Deus ou obter algo dele. Em vez disso, deve ser um ato de fé e submissão, reconhecendo a soberania de Deus e buscando sua vontade. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O jejum deve ser uma expressão dessa oração, buscando a vontade de Deus em nossas vidas. Quando jejuamos, é importante lembrar que Deus não é obrigado a responder às nossas orações da maneira que queremos. Em vez disso, devemos jejuar com um coração humilde e submisso, buscando a vontade de Deus e confiando em sua sabedoria e bondade. Em 1 João, capítulo 5, versículo 14, lemos: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O jejum é uma forma de nos aproximarmos de Deus e buscarmos sua presença, não uma maneira de manipular ou coagir Deus. Em Isaías, capítulo 58, versículo 3, Deus repreende o povo por jejuar com motivações erradas, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia do vosso jejum achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Esses versículos nos lembram que o jejum deve ser feito com um coração puro e uma atitude de submissão a Deus. Devemos jejuar buscando a vontade de Deus e confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que entendemos a importância de evitar a pressão sobre Deus, como podemos cuidar da nossa saúde durante o jejum? Vamos descobrir no próximo capítulo. Cuidados com a saúde durante o jejum. Jejuar é uma prática espiritual poderosa, mas também é importante cuidar da nossa saúde física e mental durante o jejum. O jejum deve ser feito de maneira responsável, garantindo que nosso corpo receba os nutrientes e o descanso necessários para se manter saudável. Uma das primeiras coisas a considerar é a hidratação. Mesmo durante o jejum, é importante beber bastante água para manter o corpo hidratado. A desidratação pode levar a dores de cabeça, fadiga e outros problemas de saúde. Portanto, certifique-se de beber água regularmente durante o jejum. Outra consideração importante é o descanso. O jejum pode ser fisicamente exaustivo, especialmente se for prolongado. Certifique-se de descansar adequadamente e evitar atividades físicas intensas durante o jejum. Ouça o seu corpo e dê-lhe o descanso de que ele precisa. Além disso, é importante escolher o tipo de jejum que é mais adequado para o seu corpo e suas necessidades. Existem diferentes tipos de jejum, como o jejum total, abstinência de todos os alimentos e bebidas, o jejum parcial, abstinência de certos tipos de alimentos, e o jejum intermitente, alternância entre períodos de jejum e alimentação. Escolha o tipo de jejum que seja mais adequado para você e que não comprometa sua saúde. Se você tem condições de saúde pré-existentes ou está tomando medicamentos, é importante consultar um médico antes de iniciar um jejum.
Algumas condições de saúde podem ser agravadas pelo jejum, e é importante garantir que o jejum não comprometa sua saúde. Finalmente, é importante estar atento aos sinais do seu corpo. Se você sentir fraqueza extrema, tontura, desmaios ou outros sintomas preocupantes, interrompa o jejum e procure orientação médica. O jejum deve ser uma prática espiritual que fortalece o corpo e a mente, não uma que os prejudique. Agora que entendemos como cuidar da nossa saúde durante o jejum, vamos explorar os erros a serem evitados durante o jejum no próximo capítulo. Erros a serem evitados. Durante o jejum. Embora o jejum seja uma prática espiritual poderosa, é importante evitar certos comportamentos que podem comprometer sua eficácia. Um dos erros mais comuns é a irritabilidade. Durante o jejum, é natural sentir fome, e às vezes isso pode levar à irritabilidade. No entanto, é importante manter uma atitude de paciência e mansidão, lembrando que o jejum é uma prática espiritual e não uma desculpa para comportamentos negativos. Outro erro comum é a obsessão por comida. Durante o jejum, é fácil ficar obcecado com o que vamos comer quando o jejum terminar. No entanto, o foco do jejum deve estar em Deus e na busca de sua presença, não na comida. Em vez de se concentrar na comida, use o tempo de jejum para orar, meditar nas Escrituras e buscar a Deus. Jejuar sem um propósito claro também é um erro. Antes de iniciar o jejum, é importante ter um propósito claro em mente. Seja buscar orientação de Deus, interceder por uma necessidade específica ou aprofundar seu relacionamento com Deus. Ter um propósito claro ajuda a manter o foco e a motivação durante o jejum. Além disso, é importante evitar o jejum extremo ou prolongado sem orientação adequada. O jejum extremo pode ser prejudicial à saúde e não é necessário para agradar a Deus. Em vez disso, escolha um jejum que seja sustentável e que permita que você mantenha sua saúde física e mental. Finalmente, é importante evitar o jejum sem acompanhamento espiritual. O jejum deve ser uma prática espiritual acompanhada de oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes. Ter um mentor espiritual ou um grupo de apoio pode ajudar a manter o foco e a motivação durante o jejum. Agora que entendemos os erros a serem evitados, vamos explorar como o jejum pode ser uma ferramenta de libertação espiritual no próximo capítulo. O jejum como ferramenta de libertação espiritual. O jejum é uma prática poderosa que tem sido usada ao longo da história bíblica como uma ferramenta de libertação espiritual. Quando jejuamos, estamos nos abstendo de algo físico para nos concentrarmos no espiritual, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de maneiras profundas e transformadoras. Na Bíblia, vemos exemplos de jejum sendo usado para buscar libertação em momentos de crise. Por exemplo, em Ester, capítulo 4, versículo 16, a rainha Ester pede ao povo que jejue por 3 dias antes de ela se apresentar ao rei para salvar seu povo. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos assim, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Esse jejum foi um ato de intercessão e súplica, buscando a intervenção divina em uma situação desesperadora. Outro exemplo é encontrado em Marcos, capítulo 9, versículo 29, onde Jesus explica a seus discípulos que alguns tipos de espíritos malignos só podem ser expulsos através da oração e do jejum. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Isso mostra que o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para a libertação espiritual.
ajudando-nos a superar desafios espirituais e a quebrar fortalezas que nos impedem de viver plenamente a vida que Deus deseja para nós. O jejum também nos ajuda a nos libertar de hábitos e comportamentos que nos afastam de Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo não aos desejos da carne e sim ao Espírito, permitindo que Deus transforme nossos corações e mentes. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O jejum é uma maneira de buscar essa transformação, permitindo que Deus renove nossas mentes e nos liberte das coisas que nos prendem. Agora que entendemos o poder do jejum para a libertação espiritual, vamos aprender como encerrar um jejum de forma saudável no próximo capítulo. A conclusão apropriada do jejum. Encerrar um jejum de forma apropriada é tão importante quanto o próprio jejum. Após um período de abstinência, é essencial reintroduzir alimentos de maneira gradual e saudável para evitar problemas de saúde. Além disso, o encerramento do jejum deve ser um momento de reflexão e gratidão a Deus pelo tempo de crescimento espiritual. Primeiramente, é importante começar com alimentos leves e fáceis de digerir. Frutas, sopas e vegetais cozidos são boas opções para as primeiras refeições após o jejum. Evitar alimentos pesados e processados ajudará o corpo a se readaptar à ingestão de alimentos sólidos. Em Provérbios capítulo 23, versículo 2, lemos: "E se és homem de grande apetite, põe uma faca à tua garganta." Isso nos lembra da importância de moderar nosso apetite e comer com sabedoria. Além da reintrodução gradual de alimentos, é essencial manter a hidratação. Beber bastante água é crucial para ajudar o corpo a processar os alimentos e evitar a desidratação. Durante o jejum, o corpo pode perder líquidos e eletrólitos. Por isso, é importante repor esses nutrientes. Encerrar o jejum também deve ser um momento de oração e gratidão. Agradeça a Deus pelo tempo de jejum e pelas bênçãos recebidas durante esse período. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos exorta: "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças." A ação de graças é uma parte importante do encerramento do jejum, reconhecendo que Deus esteve presente e ativo durante todo o processo. É importante também refletir sobre as lições aprendidas e as mudanças que ocorreram durante o jejum. O jejum é uma oportunidade para crescer espiritualmente e fortalecer nossa relação com Deus. Reflita sobre como o jejum impactou sua vida e como você pode continuar a aplicar essas lições no seu dia a dia. Agora que sabemos como encerrar um jejum de forma saudável, vamos explorar a diferença entre o jejum bíblico e práticas não bíblicas no próximo capítulo. Jejum bíblico versus práticas não bíblicas. O jejum bíblico é uma prática espiritual que tem raízes profundas nas Escrituras. No entanto, é importante diferenciar o jejum bíblico de práticas extremas ou não bíblicas que podem desviar o foco da verdadeira essência do jejum. O jejum bíblico é centrado na oração, na humildade e na busca de uma relação mais profunda com Deus. O jejum bíblico é mencionado várias vezes na Bíblia como uma prática de humilhação diante de Deus. Em Joel, capítulo 2, versículo 12, Deus chama o povo ao arrependimento e ao jejum. "Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto." O jejum é uma expressão de arrependimento e de busca pela misericórdia de Deus.
Por outro lado, práticas extremas de jejum que envolvem privações severas e prolongadas podem ser prejudiciais à saúde e não são recomendadas na Bíblia. Em Colossenses capítulo 2, versículos 20 e 23, Paulo adverte contra práticas ascéticas extremas. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O jejum bíblico deve ser feito com um coração puro e um espírito de humildade. Jesus nos adverte contra jejuar para impressionar os outros. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18, Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O jejum bíblico é uma prática de disciplina espiritual que visa aproximar-nos de Deus. É uma oportunidade para nos afastarmos das distrações do mundo e focarmos em nossa relação com Deus. Ao jejuar, devemos buscar a orientação e a força de Deus, confiando que Ele nos sustentará e nos guiará. Com isso, concluímos nosso estudo sobre o jejum bíblico. Vamos agora para a conclusão do vídeo, onde faremos um resumo e uma reflexão final. Chegamos ao final do nosso estudo sobre por que o jejum atrai Deus e os erros que você nunca deve cometer enquanto jejua. Exploramos o significado espiritual do jejum na Bíblia, os erros comuns durante o jejum, o poder do jejum na intensificação da oração, a importância da humildade, evitando a pressão sobre Deus, cuidados com a saúde, o jejum como ferramenta de libertação espiritual, a conclusão apropriada do jejum e a diferença entre o jejum bíblico e práticas não bíblicas. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e edificante para você. O jejum é uma prática poderosa que pode transformar nossas vidas e nos aproximar de Deus de maneiras profundas. Ao jejuar, lembre-se de fazê-lo com um coração puro e um espírito de humildade, buscando sempre a orientação e a força de Deus. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Citações da Bíblia. Para mais conteúdos como este, deixe nos comentários o que você achou sobre o jejum e como essa prática impacta sua fé. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento.